Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi um mês ótimo, tá? Só teve um livro, assim, que meio que eu me decepcionei, que foi justamente a minha leitura coletiva, mas de resto teve muita coisa boa, então nós vamos conversar sobre todos eles. À medida que eu vou falando dos livros, eu quero que vocês comentem aqui se vocês já leram ou se tem interesse, pra gente realmente conversar. E podem me dizer também aí o que vocês leram em fevereiro, que eu sempre aproveito pra pegar de dicas, tá bom? Mas antes da gente ir pros livros, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E aqui embaixo no box de descrição vai ter o link de compra para esses livros. Se vocês quiserem adquirir esses livros ou qualquer outra coisa do site da Amazon, por favor, utilizem esses links, porque vocês comprando através dele, vocês super vão estar ajudando o canal sem estar pagando nada mais por isso. Sério, gente, é a única forma de monetização que eu tenho, então quando vocês compram por esse link, super ajuda, tá bom? Mas enfim, vamos aos livros, começando aqui pela leitura coletiva que eu estava organizando, que foi do livro O Castelo no Ar, e esse aqui é o segundo volume da trilogia O Castelo Animado. Então aqui nós vamos ter um novo personagem, que é o Abdullah, e ele compra um tapete mágico e vai estar tentando conquistar e salvar uma princesa. Tem realmente uma vibe bem reconto de Aladdin, só que se misturando aí com alguns elementos do Castelo Animado. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre os 3 livros da trilogia, tudo bonitinho pra vocês, né? Só que assim, dos 3 livros eu já adianto que esse aqui foi o mais fraco pra mim. Porque a gente fica muito tempo ali acompanhando somente esse protagonista e ele não foi um protagonista que me cativou. Eu basicamente achei ele meio sonso, achei que ele bajula as pessoas ali pra conseguir algumas coisas, eu acabei não gostando tanto dele e fica difícil gostar de um livro onde a gente tem que ficar acompanhando especificamente aquele personagem. E assim, gente, não é que o livro seja ruim, mas como o Castelo Animado é muito superior a ele, eu sofri aí um pouco da quebra de expectativa também. E eu só fui gostar mesmo lá pelas últimas páginas, quando alguns personagens do Castelo Animado começam a aparecer dentro dessa história. E foi até uma coisa meio estranha pra mim, a sensação, porque quando chegou nessa parte e a gente viu ali um pouco mais da princesa, eu fiquei com a vontade muito grande de ter acompanhado a princesa dentro da história, ao invés do próprio Abdullah, porque ela me parecia muito mais interessante do que ele. Então foi um livro que foi bem regular pra mim, sabe? Eu realmente não curti tanto. E pra mim ele acabou sendo necessário só por causa de alguns pontos que ele apresenta que são referentes aos personagens do Castelo Animado e que vão ser necessários pra gente saber meio que aconteceu no livro seguinte, que é A Casa de Muitos Caminhos. Mas aí depois eu falo com vocês sobre esse livro aí, porque aí já foi leitura de março, tá? Mas enfim, esse é um livro que não é ruim, mas ele é o mais fraco da trilogia pra mim. Agora, indo pra coisa boa, pra livro, assim, favorito, eu finalmente... inclusive, eu quero muito agradecer a Carol Witt de novo, porque eu finalmente li Doutor Sono, que foi um presente dela. E, cara, que livro perfeito, gente. Que livro. Simplesmente virou favorito e a Carol acertou em cheio. Por que que eu digo isso? Vocês sabem muito bem que eu não sou lá tão fã, assim, do Iluminado. Tipo, eu acho um livro, assim, bem ok. Pra mim não é o melhor do King, por mais que as pessoas em maioria achem isso, pra mim não é o melhor dele. Só que já tinham me falado que justamente pelo fato de eu não ter gostado tanto do Iluminado, eu ia adorar esse aqui. E, gente, quem apostou nisso tava certo. Essa aqui basicamente vai ser a continuação. E o Danny, né, que é o garotinho lá do Iluminado, aqui a gente já vai estar acompanhando ele na fase adulta. E assim, ele continua sendo assombrado, né, por fantasmas, porque ele vê isso em tudo quanto é canto. E ele acaba se entregando à bebedeira, ele acaba virando um alcoólatra, sabe? Então assim, a vida dele tá bem fodida mesmo, sabe? O cara tá na merda. Só que chega uma certa situação, um limite ali pra ele, em que ele pensa assim, não, eu não posso mais deixar a minha vida assim, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então ele vai tentar ficar sóbrio, ele começa a participar dos Alcoólicos Anônimos, inclusive essa parte de... como é que é os Alcoólicos Anônimos, eu acho que esse livro e o Leve-me com Você foram os 2 livros que eu achei que trabalharam muito bem esse aspecto, sabe? Enfim, a gente vai estar acompanhando esse desafio dele e, de certa forma, você vibra com cada vitória, sabe? Dele conseguindo realmente. Ele começa a tentar manter o emprego fixo, aquela coisa toda. E, em paralelo a isso, nós vamos ter uma garotinha que tem uma iluminação absurdamente forte. Tão forte que ela consegue rastrear o Den telepaticamente e ela meio que cria uma amizade com ele. O problema é que nisso ela acaba entrando no radar do Verdadeiro Nó. E o Verdadeiro Nó é tipo um grupo de pessoas que tem algumas habilidades assim sobrenaturais
e eles se alimentam de crianças iluminadas. E é isso que faz com que eles vivam por muito tempo. Então, a partir daí, a gente vai ver o Dan tentando proteger essa garotinha desse grupo de pessoas estranhas aí. E, gente, é simplesmente maravilhoso de acompanhar. O livro flui muito rápido. Cara, eu acho que eu mal cheguei a comentar com vocês sobre esse livro em live. Eu acho que devem ter me visto lendo ele um dia e depois eu já tava encerrando o livro, porque eu li muito rápido. Você realmente fica entretido ali, você se conecta muito bem com a Abra, e você teme realmente pela vida dos personagens aqui, isso é incrível. E por mais que a Abra seja uma criança iluminada muito forte, ela ainda continua sendo uma criança, sabe? Então o verdadeiro nó se torna perigoso pra ela por conta da experiência que eles têm. E assim, eu já conheço muitas histórias de espíritos e de vampiros, né? Porque é como se fossem vampiros, tá, gente? Só que não é sangue, é meio que a essência, a alma ali da pessoa que eles se alimentam. Só que a combinação dessas duas e a maneira que ela é apresentada aqui, eu achei muito incrível mesmo. Então assim, eu acho que quem já gostou do Iluminado, apesar desse aqui ser bem diferente, vai amar essa história. E quem não gostou do Iluminado tem a probabilidade de gostar ainda mais. E assim, gente, eu reconheço que apesar de eu não gostar do Iluminado, vale muito a pena ler aquele livro pra poder chegar nesse. Aí outra leitura que eu simplesmente adorei foi O Demônio na Floresta. Essa aqui é uma HQ do universo Grisha, tá bom? Onde vai trazer a história do vilão da trilogia Grisha. Aqui ele ainda é adolescente, ele sonhava em ter um lar, em ter um local seguro pros Grishas. Só que o problema é que a magia Grisha dele é muito cobiçada ou acaba sendo alvo de preconceitos, algo que faz aí ele e a mãe dele correrem muitos riscos. Então nós vamos estar conhecendo alguma das experiências dele nesse período e de onde surgiu a motivação, né, que acabou fazendo ele se tornar um vilão, mas no futuro. Mas enfim, não vou falar mais do que isso, porque já tem resenha dessa HQ aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Em termos de ordem de leitura, vale lembrar que depois de você ler o primeiro livro mesmo, sabe, só o Sombriossos, você já pode ler essa HQ aqui a qualquer momento, tá? Enfim, também expliquei sobre isso lá na resenha. Inclusive, gente, por favor, não deixem de assistir não, porque lá eu também falo sobre um outro livro extra dentro desse universo Grisha, né, que é As Vidas dos Santos. Então, tá tudo direitinho lá, tudo bonitinho, tá sem spoiler, então vocês podem assistir tranquilamente, mesmo que vocês não tenham lido nada da série ainda. Então passem lá pra conferir, mas já adianto pra vocês que eu simplesmente adorei essa HQ. Aí, atendendo a pedidos, né, eu li finalmente Os Noivos do Inverno. Esse era um livro que eu já queria ler, mas por conta do título, né, tipo, Os Noivos, eu tinha muito medo de não gostar dele por causa de romance ou alguma coisa assim. Mas aí alguns inscritos me indicaram, falaram assim, Rô, vai tranquila, não tem romance. E eu virei, graças a Deus, não tem. E assim, realmente, gente, maravilhoso. Adorei essa história, tá? Eu realmente estava com saudade de pegar uma fantasia assim. Porque aqui nós vamos ter a Ofélia e ela tem algumas habilidades, né? Que ela é uma leitora. Só que não, tipo a gente. Quando ela toca nos objetos, ela consegue ler o passado, né? E tudo que aconteceu em volta daquele objeto. E ela também possui a capacidade de atravessar espelhos. Tipo, se o espelho já tiver visto a imagem dela, ela consegue se teleportar de um para outro, atravessando eles. Eu achei essas magias, assim, sensacionais, tá? As magias dentro desse universo, né, são maravilhosas. Até porque ela tem essas habilidades que são tidas como raras dentro desse universo aqui. Mas todo mundo tem algum tipo de habilidade, tá bom? Mas enfim, ela tem uma vida ali relativamente tranquila, só que ela tem a mão prometida ao Thorne, que é um herdeiro, assim, de um poderoso e distante clã. Então agora ela vai ter que deixar o lugar que ela conhece pra ir com esse noivo pra Cidade Celeste, que é literalmente uma capital flutuante. Só que assim, ela é muito fria, ela é muito gelada e visualmente é muito bonito, né? Só que o problema é que é um lugar completamente hostil. Do tipo, não dá pra você confiar em ninguém, não dá pra você confiar numa criança. Inclusive, gente, olha a criancinha desgraçada que aparece aqui, intimida muito mais do que muito vilão por aí, tá? Então, a Ofélia acaba se dando conta que ela tá sendo um peão pra aquelas pessoas ali em um verdadeiro jogo político. E assim, gente, esse é o primeiro livro de uma quadrilogia. Eu preciso ter tempo pra terminar essa série e trazer um vídeo completão pra vocês, sabe? Mas assim, eu amei esse livro aqui, ele é muito bem construído, a questão de como que a autora descreve o universo é maravilhosa, você consegue visualizar tudo aquilo. A escrita não chega a ser fluida, aquela coisa assim muito rápida de ler, mas as descrições, o jeito que a autora monta os diálogos, os personagens, o lugar, sabe?
te mantém muito preso. Inclusive, falando em personagens, eu adorei a Ofélia, porque assim, sempre que a gente tem esses livros de fantasias, a tendência é que a protagonista seja aquele tipo de pessoa que quer bater de frente o tempo todo. E assim, gente, tem situações em que isso não dá certo. E aqui é uma delas. Todo mundo é hostil, ela tá num local isolado, ela tá longe da família dela, ela tá longe de tudo que ela conhece, sabe? Então ela passa um bom tempo aqui como observadora. E isso é ótimo pra gente, né, como leitor, porque a gente vai entendendo como que funciona aquele lugar e aquelas pessoas junto com a protagonista. E ela precisa desse tempo de observação pra decidir como agir, pra poder aprender a dançar conforme a música. Como o primeiro livro de uma série onde a autora tem que apresentar personagens, universo e tudo mais, que tendem até a ser um pouco mais lentos por causa disso. Eu achei uma apresentação maravilhosa, tá? Eu simplesmente adorei. E eu sei que eu falo que eu tenho que concluir um monte de série, mas essa aqui com certeza não vai passar, porque eu realmente fiquei empolgada lendo esse livro aqui. E o final dele até traz algumas respostas pra gente que vão surgindo no decorrer da leitura, mas tem um determinado plot aqui que influencia diretamente ao porquê que tem esse tal casamento aí, né? Que deixa a gente muito curioso pra ler o próximo. E, gente, lembrando, eu tô falando casamento, noiva, essas coisas assim, mas esqueçam, tá? Toda essa questão de tipo, ai, eles vão se apaixonar. Não, esquece isso, tá? É full político, tá bom? Então, não tem romance, tá? Se você for pra esse livro procurando romance, você vai se decepcionar. Se você estiver procurando aí uma fantasia, aí sim, tu vai gostar disso aqui. Aí eu finalmente li um e-book que eu já tinha visto muita gente falando, que foi Mulher com Brancas. E aqui a gente vai ter a Rita, ela é uma professora universitária, ela tem tipo uma lojinha ali de cerâmica dela. Ela é casada, tem uma vida assim estável, tranquila. Só que aí um dia que ela tá dando aula, ela vê um peixe gigante no meio da sala. E parece que só ela tá vendo ele. Realismo mágico tem dessas coisas, né? Então ela vê ele ali na sala de aula, depois vai vendo em casa, na rua, em todos os lugares. E apesar da história ter esse elemento mágico, eu achei ela bem pé no chão. Tanto que o primeiro sentimento da personagem é do tipo, será que só eu tô vendo isso? Será que sou eu que tô enlouquecendo? A pobre da personagem tenta até marcar um psicólogo, né, pra ver o que tem de errado com ela. Só que ela se sente desconfortável, porque ela não sabe como é que vai contar uma coisa dessa pra alguém. E ela decide ir simplesmente vivendo a vida dela. E a vida dela tá entrando ali num momento tumultuado. O aniversário dela tá chegando, só que é um aniversário de uma idade específica, onde várias outras mulheres da família dela acabaram morrendo. Falando em mortes, ela também tá viajando pra cidade, né, de origem dela. É meio que uma cidade de interior, onde ela cresceu, porque ela está indo justamente para um funeral de uma tia dela, que era uma tia que ela adorava. E nisso a gente também vai estar acompanhando várias lembranças da infância ali dessa personagem. Então o livro vai ter essa vibe mais intimista da personagem tentando entender as próprias emoções. E assim, você vai começar a ler, você vai achar a história sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum. Mas aos poucos, todos esses pontos que eu falei pra vocês, eles vão se conectando e eles realmente fazem sentido dentro da história. Inclusive foi uma mensagem que eu gostei bastante, tá? Eu não posso falar aqui, porque senão seria um puto spoiler, mas eu realmente gostei. Eu acho que o único ponto negativo dessa história pra mim é que ela é um pouquinho arrastada ali no início. Você demora um pouquinho pra pegar no tranco, mas depois que você pega o embalo, ela flui muito bem, porque você fica curioso pra saber e pra conhecer mais da personagem e dos sentimentos dela. Recomendo, e até mesmo se você não tá tão acostumado assim com o realismo mágico, eu acho que talvez essa história aqui seja uma boa pra você dar uma chance. Ela é até tranquila e eu acho que pode funcionar pra bastante gente. Aí, o outro nacional que eu li foi Arlindo. Eu peguei essa HQ gratuitamente na Amazon no dia do quadrinho, né? Tava disponível lá. E aqui nós vamos conhecer o Arlindo, que ele é um garoto, assim, adolescente, que mora ali numa cidadezinha de interior. Tudo que ele quer é viver a vida dele tranquilo, só que as pessoas em volta, né? Uma parte delas não aceita o Arlindo tão bem, e isso acaba trazendo alguns problemas pra ele, tanto na escola quanto em casa, mas aos poucos ele vai percebendo que vale a pena lutar pra ser quem ele realmente é, porque ele tem outras pessoas super dando apoio. Eu achei a história gostosinha e foi rápido pra eu me conectar, porque como se passa em cidade de interior, e eu já morei em cidade de interior, é bem aquela vibe mesmo, você se sente assim, meu Deus, eu tô em casa, sabe?
É muito bem ambientada, tu olha pra aquilo e pensa, é exatamente assim. A HQ não é aquela coisa, oh meu Deus do céu, que extraordinário, mas ela é gostosinha de ler. Ela traz sim as críticas ali ao preconceito muito bem apresentadas. Gostei das ilustrações, eu acho que é um tipo de traçado bem divertido. E o ponto alto pra mim da HQ foi a mãe do Arlindo apoiando ele ali no final da história. Aquilo ali foi a melhor parte pra mim. Só uma coisa que eu realmente não gostei nessa HQ, e é uma coisa que tá me incomodando em várias histórias nacionais, na verdade, é o excesso de referências à cultura pop. Porque, gente, isso já tá cansativo, tá bom? Ter uma ou outra, beleza, eu até entendo. Só que o problema é que tá se perdendo a mão dentro das histórias. E às vezes é uma referência atrás da outra. E isso é muito chato. Eu não quero saber de cantor tal, de filme tal. Eu quero saber da sua história, do seu trabalho, da sua escrita. Então, para de ficar botando excesso de referência. Uma coisa que me estressou muito aqui no Arlindo foi que, por exemplo, tinha uma página que era ela inteira, assim, uma ilustração. E era somente o Arlindo e a amiga dele cantando uma música. E eu fiquei, pra que isso? Não vai acrescentar em nada. Às vezes citar uma coisa ou outra ajuda a compor a personalidade do personagem, só que tava em excesso. Nessa HQ aqui tava em excesso, tá, gente? Arlindo é uma HQ legal, sabe? Ela é fofinha, é gostosinha, não é a coisa mais inovadora do mundo, mas ela é muito gostosa de ler. O problema dela, real, é essa questão do excesso de referências à cultura pop. Li também um outro e-book que foi o Caixa Preta, da Jennifer Egan. E aqui, gente, olha, esse livro ele é bem estranho, tá? Ele basicamente é uma história de espionagem no futuro. Só que ela é contada em segunda pessoa, como se o leitor fizesse parte da história. E nós vamos estar recebendo ali uma série de orientações, né? Instruções mesmo, que são escritas até com certo sarcasmo, pra gente saber como proceder dentro de uma missão secreta. Nisso eu acabei sentindo que ele traz uma certa crítica, né, ao fato do mundo em si acabar usando as mulheres sempre como alguma espécie de instrumento. E é uma leitura rápida, ela é interessante, você fica ali querendo saber até onde aquilo vai levar. Só que o formato dela é muito estranho, porque os capítulos são pequenininhos, coisas de um parágrafo, sabe? E eu só depois disso, eu fui descobrir que ele foi uma história criada para ser postada no Twitter. Só depois aí, né, que juntaram tudo e botaram nesse e-book. Tanto que não tem livro físico, é só em e-book mesmo. E assim, é uma história criativa. Foi o meu primeiro contato, mas eu preferia muito ter lido outra coisa dela. Porque isso aqui é até difícil, assim, de eu analisar se eu gostei ou não da autora, sabe? É uma história interessante, só que ela é literalmente uma experiência imprevisível, porque é estranho e é um formato nada convencional. E depois fui catar algumas resenhas também, né, e tinha alguns fãs da própria autora, né, falando que já leram vários livros dela, aquela coisa toda, e falando que esse aqui não passa nem perto de ser o melhor dela. Então, eu quero ver se eu leio mais alguma coisa da autora pra poder trazer uma opinião aqui sobre ela pra vocês, porque esse aqui eu não tô contabilizando muito. É tipo, eu achei legal, achei interessante, mas eu acho que talvez muitas pessoas, se lessem ele primeiro, talvez não fossem querer ler outros livros dela. E eu não consegui formular uma opinião sobre a autora, né? Depois que eu ler outra coisa, a gente conversa. Aí outro livro que eu li também foi o 1984. E aqui nós temos uma sociedade que está em constante estado de guerra contra outros países e os inimigos, né, que são assim, do próprio país, mas que são contra o sistema. Então cada cidadão meio que vive ali em constante observação pelas teletelas, e qualquer sinal de comportamento ou pensamento que vá contra a ideologia do que eles chamam aqui do grande irmão, a pessoa vai ser severamente punida pela polícia do pensar. Então nós vamos ter o nosso protagonista, que ele trabalha como se fosse no Ministério da Verdade, e assim, a verdade é até um pouco irônico esse nome, mas é porque na verdade ele é responsável por reescrever notícias e alguns registros históricos, e nisso ele vai mudando o que as pessoas acreditam, né? Tipo, conforme ele muda o passado através dessas notícias, é como se ele mudasse o próprio presente e aquilo que as pessoas vão acreditar. E assim, ele sempre foi treinado pra ficar calado, pra obedecer, só que chega um certo momento que ele começa a se questionar sobre algumas coisas. Ele também começa a ter alguns comportamentos mínimos, assim, bem discretos mesmo, de rebeldia, até que certo momento ele se vê com a oportunidade de fazer algo maior e realmente mudar as coisas. Assim, simplesmente uma leitura essencial por conta da crítica ao totalitarismo e a corrupção que ele traz. Isso é um fato, sabe? Ninguém tira isso. Só que em termos de ficção, a história mesmo, ela é um pouquinho lenta, ela é um pouquinho arrastada, ela não é algo que vá fazer você devorar o livro, até porque tem muitos momentos em que a gente tá só acompanhando
os pensamentos do protagonista a respeito daquele lugar, daquela sociedade e esse tipo de coisa. Ela é até uma história, assim, bem parada, ela começa a agitar um pouquinho ali mais pro final, mas, assim, ele realmente possui um texto interessante que vai te fazer continuar lendo. Só que eu sempre ouvi muitas pessoas falando sobre esse livro. Então eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, preciso ler, né? E realmente, leitura essencial, adorei. Só que depois que eu li, eu me decepcionei com as pessoas. Esse foi o problema. Porque parece que muita gente não entendeu que a crítica é justamente a corrupção. E fica a gente usando esse livro aqui como se fosse a bandeira da esquerda ou da direita. E, gente, ele tá falando mal dos dois lados, porque tem gente corrupta dos dois lados. O pobre do George Orwell tá desde lá de trás falando o óbvio, e tem gente que até hoje simplesmente não entendeu. E não adianta, mas o fulano é bom. Gente, não tem fulano bom, tá? Não tem, não tem. Se você catar todos os políticos e investigar um por um, todos eles vão ter feito alguma merda. Então, para com esse negócio de ficar endeusando político, tá? É isso, para com isso. Enfim, gente, essas aqui foram todas as minhas leituras de fevereiro. Eu achei que foi um mês bem produtivo, tá? Eu acho que tirando o Castelo Noir, eu gostei bastante de tudo que eu li. Tivemos livros favoritos também. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês leram em fevereiro, ou se já leram algum dos livros que eu citei, se ficarem interessados, vamos conversando, tá bom? E claro, né, antes de você sair do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like, nem de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Lembrando que os links de compra para esses livros também vão estar no box de descrição, tá bom? E você comprando esses livros ou qualquer outra coisa, através desses links, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. E aos poucos eu vou conseguir colocar ordem nesse canal aqui, que vai estar saindo aí em breve também o Leituras de Março para vocês, tá bom? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!